Hoje faremos o estudo das progressões aritméticas na ideia de sequência numérica. Hoje nossa aula de revisão será sobre sequências numéricas. O que é uma sequência numérica? Uma sequência numérica nada mais é do que uma função que leva um número natural e um número real. Uma função de n em reais. Uma sequência bem conhecida é a sequência de Fibonacci. Qual que é a sequência de Fibonacci? É a sequência em que seu primeiro número é 1, segundo número 1, e a partir do terceiro número em seguida, sempre esses números são a soma dos dois anteriores. Então o terceiro é 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 3, 8, 8 mais 5, 13, e assim infinitamente. Qual seria a lei que rege essa sequência aqui, que é a sequência Fibonacci? Cada termo de uma sequência é indicado pela sua posição. Então, o primeiro termo é indicado por A1, A índice 1 é o 1, A índice 2 é o 1 também, na sequência. A índice 3, quem ocupa a terceira posição, é o 2. E assim sucessivamente. O termo AN, então, seria qual? O termo AN é o termo que está na posição n-1, o anterior a ele, e o anterior ao anterior, mais o termo na posição AN-2. Esse é a lei, a recorrência, que leva a determinar os elementos da sequência de Fibonacci. Uma sequência bastante importante, essa sequência aqui. Ela tem muita aplicação em vários ramos da matemática. Beleza? Vamos dar sequência agora e ver o que é uma progressão aritmétrica e o que é uma progressão geométrica. Bom, quando uma sequência é chamada de progressão aritmética, PA. A aritmética nos remete à operação de soma, no nosso caso aqui. Uma sequência numérica é chamada de progressão aritmética quando, a partir do primeiro termo, todos os outros termos são obtidos pela soma de uma constante. Sempre você somar uma constante ao anterior para encontrar o posterior. Observe aqui, ó, a sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que está acontecendo com cada número que vai sendo incluído na sequência? Está aumentando uma unidade. Se está aumentando uma unidade, como se eu somasse uma unidade ao anterior. 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4, 4 mais 1, 5, 5 mais 1, 6 e assim infinitamente. Então isso é uma clássica progressão aritmética, onde essa constante é chamada de razão, indicado pela letra E. No caso é uma PA de razão, nesse caso aqui, ó. Nesse caso aqui, 10, 6, 2, menos 2, menos 6. O que está acontecendo aqui? Você também está tendo uma diferença de 4 unidades, ou seja, você está somando uma constante. Mas estou somando quem? Estou somando menos 4. 10 mais menos 4, 6. 6 mais menos 4, 2. 2 mais menos 4, menos 2. Menos 2 mais menos 4, menos 6. E assim sucessivamente. Então isso também é uma progressão aritmética de razão negativa. Ó. A razão dela é o número menos 4. Essa daqui, 3, 3, 3, 3, 3. Estou somando quem? Não alterou o número, então estou somando 0. Era uma PA chamada de PA constante. Aqui nós temos 3 exemplos de PA. Uma PA crescente, quando a razão é maior que 0. Uma PA decrescente, quando a razão é negativa ou menor que 0. E uma PA constante, quando a razão for 0. São 3 exemplos de PA. O que é uma PA então? É uma sequência numérica em que a partir do primeiro termo todos os outros são obtidos pela soma de uma constante ao termo anterior. Como seria um termo geral de uma PA nesse caso então? Veja bem, termo geral. Vamos supor que nós temos um primeiro termo genérico, A1. A razão seja a razão R. Quem seria o segundo termo dessa PA? O segundo termo, pela definição,
é o A1 mais R. Quem seria o terceiro termo? O terceiro termo seria o A2 mais R, mas o A2 é A1 mais R, então seria o A1 mais duas razões. Se eu somar uma razão ao A2, eu vou ter duas razões. Quem seria o quarto termo? O quarto termo seria o terceiro termo acrescentado de uma razão. Então, A1 mais A2 mais 2R mais uma razão seria A1 mais 3Rs. Três razões. E assim se segue. Quem seria o enésimo termo? Um termo genérico de uma posição qualquer. Perceba bem, em todos os termos a partir do A1, eu tenho o A1 e tenho uma quantidade de razões que foram somadas a ele. Portanto, o AN será quem? Será igual ao primeiro termo mais, quando você tinha aqui, quando você tinha 2, você tinha uma razão. Quando você tinha 3, você tinha duas razões. Quando você tinha 4, você tinha 3 razões. Quando você tem... Quem seria o enésimo termo, então? A N é igual, veja bem, em todos os termos apareceu o A1, então o A1. Quando eu tinha 2, eu tinha uma razão, 3 eu tinha duas razões, 4 eu tenho 3 razões. Então, para N eu vou ter sempre uma razão a menos que o termo que eu estou, ou seja, N menos 1 vezes o total de razões. Isso daqui é quem? É o nosso termo geral da PA. Para você encontrar qualquer termo, basta você utilizar ele. Onde a N é um enésimo termo, é um termo qualquer. A1 é o primeiro termo. N é o termo que você está procurando, a posição. E R é a razão da nossa PA. Beleza? Vamos ver um exemplo sobre a utilização desse termo geral. Vamos ver esse exemplo então. Determine o 98º termo da PA, menos 6, 1 e assim se segue. Bom, se ele falou que é uma PA, nós sabemos que uma PA, o termo posterior, é obtido pela soma de uma constante ao anterior. Então, primeiro a gente teria que encontrar quem é a razão. Por quê? Eu estou querendo 98º é o A98. Estou querendo ele. Se nós pensarmos na fórmula do termo geral, o A98 é igual ao A1. Quem é o A1? O A1 é menos 6. Então é igual ao menos 6, A1, mais N menos 1. Quem é o N? O N é a posição do termo que eu quero encontrar. Quero encontrar o 98º. Então N é 98. 98 menos 1 vezes R. R é a razão. Quem é a razão aqui? Como que eu encontro a razão de uma progressão aritmética? A razão é sempre igual ao termo posterior a N menos o anterior a N menos 1. Basta pegar o seguinte e subtrair o anterior. Por quê? Se eu somo para chegar no próximo, para encontrar a razão, eu subtraio os dois termos, eu tenho a diferença deles é a razão. Então, no nosso caso aqui, a razão seria 1 menos 6. Menos com menos mais, 1 mais 6, 7. Então, nós teríamos que a razão é 7. Lembra sempre disso. Quem é a razão? O posterior menos o anterior. A regrinha. Aí, então, a 98 seria vezes 7 aqui. Nós teríamos a 98 igual a menos 6 mais
97 vezes 7. O A98 seria igual 7 vezes 7, 49. Vão 4. 7 vezes 9, 63. E 4, 67. 679 menos o 6 aqui, espremidinho aqui, ó. Isso vai dar 673. Esse seria o nosso 98º termo, 693. Vou pagar aqui. A 98 é igual a menos 6 mais 679. 679 tira 6, 673. Então nós teríamos encontrado a 98 usando quem? Usando a fórmula do termo geral da PA. Dá para fazer de outra maneira? Dá para fazer. Vou mostrar para vocês. Suponha que você não lembre da fórmula do termo geral, como eu apaguei ela aqui, ó. Mas você lembra que uma PA é a soma de uma constante ao termo anterior para encontrar o posterior. Nós temos nessa PA que o A1 é igual a menos 6. O A2 é igual a quem? 1. Só que 1 é a mesma coisa que o resultado de quem? Do menos 6 somado a 7. Que nosso 7 é a nossa razão no caso aqui. Quem seria o terceiro termo? O terceiro termo seria o segundo mais a razão. Então seria menos 6 mais 7. Escreve tudo em função do A1 e da razão. Ó. Esse é o segundo termo. Vai acrescentar mais 7 a ele. Aí você vai lembrando disso, vai escrevendo genericamente assim, ó. Quarto termo quem é? Somar 7 ao anterior. Menos 1 mais 7, mais 7, mais 7. Quem seria o termo A98? Aí você veja o que está acontecendo com os termos anteriores. Sempre eu estou acrescentando 7. Quando eu tenho o quarto termo, são 3, 7. Terceiro termo, 2, 7. Segundo termo, 1, 7. A 98 seria menos 6 mais 97 vezes 7. Que fazendo essa conta aqui, a gente já sabe que o resultado dá 673. Ó. Por que isso? Ronaldo, mas foi assim que você definiu a fórmula, exatamente. Só que eu estou usando a ideia de progressão aritmética. O que é a ideia? Eu encontro a razão. A razão é sempre quem? O posterior menos o anterior. Sempre dessa forma. A partir do momento que eu encontrei a razão, se eu tenho algum termo, se eu vou somando, eu vou encontrando o próximo. Se eu vou subtraindo, eu vou encontrando o anterior. Então, aí você sempre usa essa ideia aí. Você vê genericamente como ficaria. Escrevendo tudo em função do primeiro termo e da razão, você consegue concluir qualquer termo que você queira encontrar. Tá joia? Usa aquela ideia lá. Vamos ver como se faz a soma dos termos de uma PA agora. Suponha que nós iremos determinar a soma dos números de 1 a 100. É a soma de uma PA finita? É, porque aqui de 1 a 100 vai sempre aumentando uma unidade, é uma PA de razão 1. Se for para mim somar os números de 1 a 100, posso sair somando 1 mais 2 mais 3 mais 4 que dá 10, mais 5, 15, mais 6, 21 e ver. Ou poderia observar o seguinte, ó. Se eu pego o número 1 e somo com o número 100, dá 101. Se eu pego o número 2 e somo com o número 99, dá 101. Se eu pego o número 3 e somo com o número 98, dá 101. Se eu pego o número 4 e somo com 97, dá 101. O
que isso está nos mostrando? Está nos mostrando que em uma progressão aritmética, qualquer que seja ela, sempre a soma dos termos equidistantes dos extremos, a soma dá sempre uma constante, dá sempre um valor igual. Então, o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo, sempre vai dar o mesmo valor. Como aqui nós temos 100 termos e eu estou pegando de 2 em 2 e cada 2 deles dá 101, eu poderia falar que essa soma dos 100 primeiros termos, números naturais não nulos, seria 101 vezes 50. Que quantos 101 eu vou ter? Vou ter 50, que eu vou ter 50 parezinhos desses, que eu estou somando de 2 em 2 dá 101. Isso daria 5.050. O que é isso? Isso é a ideia da soma dos termos de uma PA. Como que eu faço a soma dos termos de uma PA? Para somar os n termos de uma PA finita, você pega então o primeiro termo, soma com o último. Quem é o último? O enésimo, a n, multiplica pelo número de termos e divide por 2. Por que o número de termos dividido por 2? Porque se eu peguei de 2 em 2, essa soma, aqui eu estou somando de 2 em 2, quando eu tenho que multiplicar por quem? Pela metade dos termos, que é n sobre 2, a metade dos termos. Essa é a fórmula para nós calcularmos a soma dos finitos termos de uma progressão aritmética. E aqui a gente também tem uma seguinte conclusão. Conclusão, que se eu tiver 3 termos consecutivos em uma PA, imagine que você tem uma PA. Eu tenho um termo na posição A, B e C. 3 termos consecutivos, sempre o do meio, B, é média aritmética dos outros dois. É igual a A mais C dividido por 2. Sempre vale isso daqui para qualquer progressão aritmética. Isso é facinho de mostrar usando a definição de progressão aritmética. Como que a gente pode mostrar isso daí? A gente pode mostrar da seguinte forma. Você tem A, B e C. Se eles estão em progressão aritmética, quem é o A? O A é B menos a razão. Quem que é o C? O C é B mais a razão. Se eu somar A mais B, ou A mais C, A mais C seria igual a B mais R mais B menos R. A mais C é igual a R menos R, 0, B com B, 2B. Então, sempre 2 termos consecutivos, 3 termos consecutivos de uma progressão aritmética, o termo do meio é média aritmética dos outros dois. A mais C dá o dobro de B, ou seja, B é igual a mais C dividido por 2. Isso vale para qualquer progressão aritmética. E aqui eu dei a ideia do quê? De como você representa 3 termos consecutivos em PA. Como que a gente representa 3 termos consecutivos em PA? Pego do meio, conservo do meio B, o anterior é B menos a razão, e o posterior é B mais a razão. Sempre que você for representar uma PA de 3 termos, usa essa ideia aqui, sempre. Tudo bem? Vou fazer um resumão agora, fechando essa ideia de PA aí. Então, o que você precisa lembrar de progressão aritmética? Um resumo geral aqui, Termo geral da PA. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes
vezes a razão, onde a n é um termo qualquer, A1 é o primeiro termo, n é o termo que você está procurando, a posição dele, e R é a razão. Também você pode usar essa fórmula aqui que é mais geral. A n é igual a AM mais n menos m vezes a razão. Suponha que você não tenha, por exemplo, o primeiro termo, mas você tenha o quarto termo. E você tem a razão. Se você quer encontrar o oitavo, você pode usar isso daqui, ó. Você jogaria A8 é igual a A4 mais n menos 4 vezes a razão. Ou você pode encontrar o A1, né? Tendo o A4 e a razão, você consegue encontrar o A1 e usar essa fórmula aqui. Tá? Mas existe essa outra aqui, mas sabendo uma delas é o suficiente para você resolver. Como que eu encontro a razão de uma progressão aritmética? A razão é sempre igual ao posterior menos o anterior. Se eu pego o termo seguinte, subtraio do anterior, eu sempre vou ter o valor igual à razão, sempre. Termos consecutivos, se eu tenho 3 termos consecutivos em PA, o termo do meio é média aritmética dos outros dois. Sempre vai valer isso. E soma dos termos da PA, basta você pegar o primeiro termo, somar com o último, multiplicar pelo número de termos e dividir por 2. Você vai ter a soma dos n termos de uma PA, sendo uma PA finita, é claro. Resumidamente, como revisão de PA, fica isso daí. Vou resolver alguns exercícios agora que caíram em alguns concursos, tanto da SPSEC como em vestibulares. Fazer uma revisão geral. Vamos lá para os exercícios. Sugiro agora que você dê um pause e tente resolver esse exercício aí. Depois veja a resolução. Olá pessoal, beleza? Vamos para a resolução de mais um exercício aí sobre progressão aritmética. Veja bem o que o exercício fala. Um viajante percorre 2 km a mais de distância percorrida do dia anterior. Sabendo que no primeiro dia ele percorreu 1,5 km e que sua viagem demorou 8 dias, pode-se afirmar corretamente que ele percorreu, em média, quantos quilômetros por dia? Veja bem, o exercício fala que ele percorre 2 quilômetros a mais a cada dia que passa. No primeiro dia, ele percorreu 1,5 quilômetros. Diz que ele viajou por 8 dias. Então, se a gente pensar aqui, no segundo dia, ele percorreu quanto? 1,5 mais 2 km que ele aumenta. Então, ele percorreu 3,5 km. No terceiro dia, 5,5 km. Vai aumentando de 2 em 2. No quarto dia, 7,5 km. No quinto dia, 9,5 km. No sexto dia, 11,5 km. No sétimo dia, 13,5 km. E no oitavo dia, 15,5 km. Nós queremos saber a média de quilômetros percorridos diariamente. Basta eu somar esses valores aqui, ó, todos, e dividir por 8, que foram 8 dias. Então, a média é a soma desses 8 valores dividido por 8. Mas esses valores formam uma progressão aritmética. Uma progressão aritmética de razão 2. Então, para somar os 8, basta eu pegar o primeiro, que é 1,5, mais o último, que é 15,5, multiplicar isso daqui tudo vezes 8, que são 8, dividido por 2.
Soma dos termos de uma PA. Primeiro mais o último, vezes o número de termos dividido por 2. Essa soma desses 8 será igual a 15 mais 1, 16, mais 5, 17. 8 dividido por 2, 4. 17 vezes 4. A soma dos 8 é igual a 4 vezes 7, 28. 68 quilômetros. Então ele percorreu ao total 68 quilômetros. A média que nós estamos querendo encontrar média é 68 dividido por 8. Em média ele percorreu então um total de 8,5 quilômetros por dia. 8,5 quilômetros resposta E do gabarito. Será que dá para fazer esse exercício de uma maneira diferente, sem precisar fazer tudo isso daí? Será que é possível? Sim, é possível. Basta você lembrar dos termos consecutivos de uma PA. Termos consecutivos ou equidistantes dos extremos, a soma é igual. Então bastava eu fazer o quê? A média dos dois extremos. Bastava eu fazer o seguinte, ó, a média dos 8 seria a média do primeiro, 1,5, mais o último, 15,5, dividido por 2. No caso, essa média vai dar 17 dividido por 2, que é igual a 8,5. Porque na realidade, na soma dos termos de uma progressão aritmética, quando for média dos termos de uma progressão aritmética, sempre o termo que está no meio dela é a média aritmética da soma de todos eles. Como nesse caso aqui você tinha uma quantidade par, seria o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo. A média aritmética de todos eles é a soma dos dois primeiros ou dos dois últimos, porque sempre essa soma dá igual. Se você tiver uma quantidade ímpar de termos, se tivesse o termo a 9, a média aritmética é exatamente quem está no meio. Pode lembrar disso daí, beleza? Vamos para mais um exemplo aí de exercício sobre progressão aritmética. Veja, esse exercício fala o seguinte, fazer a leitura aqui. Uma progressão aritmética tem razão R igual a menos 10. Então a razão é menos 10. Sabendo que seu centésimo termo é zero, a 100 é igual a zero. Pode-se afirmar que o seu 14º termo vale. Vamos lá, queremos encontrar o 14º termo. Quanto que ele vale? Bom, se eu tenho o centésimo, tenho a razão e quero o 14º, eu posso usar essa fórmula do termo geral aqui, ó. A n é igual a m mais n menos m vezes a razão, onde a n é o termo que eu tenho aqui, o centésimo termo, seria assim, ó. A 100 que eu conheço é igual, quero encontrar quem? A 14 mais n menos 14, quem é o n? 100. E o m, 14. 100 menos 14
vezes a razão, que é menos 10. Ó. Eu teria o A100, 0, é igual a A14, mais 100 menos 14, 86. 86 vezes menos 10. Ó. Passo A14 para o primeiro mesmo, fica menos A14 é igual a menos 10 vezes 86, menos 860. Isso implica que o A14 é igual, multiplica tudo por menos 1 aqui, ó, a 860, alternativa C de coração do exercício apresentado para vocês aí, ó. Tranquilinho o exercício. Beleza? Olha a utilização dessa fórmula aqui, ó. Daria para usar a fórmula n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão? Daria. Com o A100 você encontra o A1, com o A1 e a razão você encontraria o A14. Joia? Vamos lá para mais um exercício. Veja esse exemplo. Na tabela abaixo, em que os números das linhas 1 e 2 encontram-se em progressão aritmética, seja n um número de colunas em que pela primeira vez o número bn da linha 2 é maior que o número an da linha 1. A soma dos algarismos de n é... Então ele é dado aí na tabela, como vocês podem ver assim, ó, linha 1 e linha 2. Que é coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna n. Ele quer saber qual é a soma dos algarismos do n, de tal maneira que o termo bn se torne maior que o termo an pela primeira vez. Então, quer saber isso? Ó. Quem é o n, de tal maneira que bn seja maior que an. Perceba que A1 começa do 1000 e B1 começa do 20. Aqui é uma PA de razão 7, vai de 7 em 7. E aqui é uma PA de razão 4, vai de 4 em 4. Então, vamos determinar quem é o termo geral do termo AN. AN, eu sei que o primeiro termo é 1000. A razão R, chamada de R1, é 4. O enésimo termo seria A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, o enésimo termo seria 1000 mais N, que eu não sei quem é, menos 1 vezes a razão 4. A N é igual a 1000 mais 4n, faz a distributiva aqui, ó, menos 4. Eu teria que o AN é igual a 1000 menos 4, 996, 4n mais 996. Eu já determinei o termo geral da minha primeira PA. Vou determinar o termo geral da minha segunda, que é o BN. Bom, a minha segunda sequência, eu sei que a razão 20, 27, 34, a razão é 7. Então eu tenho assim, ó, razão 7, primeiro termo 20. No caso aqui é B. B1, 20. Então BN é igual ao primeiro termo 20, mais N menos 1, que eu não sei quem é o N, vezes 7. Faz a distributiva aqui, ó. BN é igual a 20 mais 7N menos 7. 20 menos 7,
13, Bn é igual a 7n mais 13. Esse é o termo geral da minha situação Bn. Agora eu quero saber quem é o n de tal maneira que 7n mais 13 fique maior que 4n mais 996. Então vou resolver essa equação aqui, ó. Quero saber quando que, para que valor de n, 7n mais 13 será maior que 4n mais 996. Leva tudo para o primeiro membro, caímos numa inequação do primeiro grau. 7n menos 4n é maior que quem não tem n vai para o segundo membro. 996 menos 13. 7n tira 4n. 3n's é maior que 996 tira 13. 6 tira 3, 3. 9 tira 1, 8. 983. N tem que ser maior que 983 dividido por 3. Que número é esse? 9 dividido por 3, 3. Baixo 8. 8 dividido por 3, 2. Sobra 2, 23. 7, sobra 2. 6, 6, 6, 6. Dá uma dízima. Então, n tem que ser maior que 327,6666. Só que n é um número inteiro. É a posição dele na sequência numérica. Qual é o primeiro número inteiro maior que 327,6666? N só poderá ser igual, como n pertence aos inteiros, a 328. Então, quando n for 328, ou seja, se nós continuarmos essa tabelinha aqui, quando nós chegarmos na coluna 328, a linha 2 vai ter um número maior que a linha 1. Essa é a ideia do exercício. Então, n tem que ser igual a 328. No gabarito aí, ele quer saber qual é a soma dos algarismos de n. A soma dos algarismos de n, vou apagar aqui. Soma dos algarismos de n. 3 mais 2 mais 8. 13. A soma é igual a 13. Gabarito, resposta A de amor. Amorzinho aqui com coração. Espero que tenha entendido o exercício aí. Esse exercício caiu na SPSEX há alguns anos atrás. Vamos para mais um exercício. Olha bem esse exercício. Se a soma Sn é igual a 1, menos 2, mais 3, menos 4, mais 5, menos 6, e vai até menos 1 elevado a n menos 1, vezes n. Com n um número inteiro positivo, então, o valor da soma 2003 dividido por 3 é igual a... Ele quer saber, se o n for 2003 aqui, ó, qual é o valor dessa soma dividido por 3? Bom, se o n for 2003, nós podemos imaginar o seguinte, ó. S 2003 é igual. Veja que os números ímpares são positivos, os números pares são negativos. Números ímpares positivos, números pares negativos. Números ímpares positivos, números pares negativos. E assim vai até chegar
2003 positivo. Vamos apagar aqui por enquanto, já sabemos o que o exercício quer. Você pode fazer por PA, é uma das maneiras. Fazendo o quê? Pegando os números 1, 3, 5, até chegar no 2003, todos os números ímpares até 2003, que são 2002 números ímpares, fazer a soma deles. Pegar os números pares, menos 2, menos 4, menos 6, até o número menos 2, fazer a soma deles, pega a soma dos ímpares, subtrai da soma dos pares, você tem um resultado. Só que tem uma sacada mais dinâmica aqui, é você perceber o quê? Se você observar como é um número ímpar tirando o próximo par, cada 2, a soma dá menos 1. Cada 2, a soma dá menos 1. Cada 2, a soma dá menos 1. Sempre o primeiro é o ímpar, o segundo é o par. Se o primeiro é o ímpar e o segundo é o par, então aqui até o 2002, ó, vai dar menos 1. Quantos menos 1 eu teria? Do 1 ao 2002 eu tenho 2002 números. Só que como eu peguei de 2 em 2, eu tenho a metade de 2002, 1001 números iguais a menos 1. Então eu posso falar aqui a soma dos 2003 elementos é igual a 1001 vezes menos 1, que eu teria 1001 menos 1. Melhorar isso aqui. Que eu teria 1001 menos 1, então a soma seria dos 2003 elementos. 1001 menos 1 dá menos 1001. Mais quem? Sobrou quem? 2003. Então essa soma de 2003, ela é igual na realidade a quem? A soma 2003 é igual a 2003 tira 1001, 1002. Só que eu não quero a soma dos 2003, eu quero saber a soma 2003 dividido por 3. Então a soma dos 2003 primeiros elementos dividido por 3 é igual a 1002 dividido por 3. Isso é igual a 10 dividido por 3, 3 e 4. 334 é o valor, alternativa C de coração. Você poderia usar PA ou usar a ideia de sequência. Pegando um menos o outro aqui vai dar menos 1. 1001 menos 1. Você tem aqui 1001 menos 1, você tem menos 1001. Essa, até o 2002 vai somar menos 1001. Mais 2003, 1002. 1002 dividido por 3, 334. Exercício bacana para a gente rever aí a questão de sequências numéricas e PA. Próxima aula será de progressão geométrica. Beleza?